Muito bom dia, irmãos. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração a Deus para que Ele venha abençoar esse momento e que Ele se faça presente aqui no nosso meio, mesmo utilizando meios digitais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos nesse momento louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque sabemos que só Tu, ó Pai, és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Porque importas, ó Pai, que Tu venhas a crescer e que nós venhamos a diminuir. Rogamos a Ti, ó Pai, que Tu venhas abençoar esse momento devocional, para que Teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas. Abençoa-nos, portanto, nos livra e nos guarde de todo mal. É o que eu te oro, te agradecendo, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler o capítulo 3, versículo do 1 até o 13º. Efésios, capítulo 3, versículo do 1 até o 13º, que diz: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. O que nós lemos, irmão, foi palavra de Deus escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada aos Efésios, mas é claro que era uma carta que foi direcionada não só para a igreja de Éfeso, mas também para as igrejas da circunvizinhança. Antes de nós prosseguirmos com a exposição do texto, eu gostaria de fazer uma rápida elucidação para esclarecer alguns detalhes a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Vimos que no capítulo 1, nos versos do 3º até o 14º, que Paulo apresenta o grandioso plano da salvação que foi elaborado pelo Deus triuno, onde o Deus Pai, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, ele escolheu e predestinou para si aqueles que ele quis. Está no verso 3 até o 6º. Em seguida, ele diz que o Deus Filho se tornou homem e com o seu sangue redimiu os predestinados. Está no versículo 7 a 12. E o Deus Espírito Santo aplica nos nossos dias todos os benefícios do sacrifício de Cristo exatamente naqueles que o Pai elegeu, servindo de garantia e selo da nossa salvação. Está no versículo 13 ao 14. Depois, do versículo 15 ao 23,
é como se fosse um parêntese, Paulo ele ora por iluminação dos leitores, dos cristãos que estão lendo essa carta, principalmente com relação à grandeza do poder de Deus que age nos cristãos, dando a eles todos os benefícios de Cristo, e que esse poder é exatamente, ele é igual ao poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Vale só lembrar que Jesus ressuscitou dentre os mortos e hoje Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso com o corpo glorificado. E quem está lá à direita de Deus Pai Todo-Poderoso é um homem. Isso é muito importante frisar. Já no capítulo 2, dos versos de 1 a 10, Paulo faz um contraste entre o que o homem é e o que pode vir a ser. Então, o que o homem é por natureza? Então, a Bíblia diz nessa passagem que o homem ele é morto espiritualmente, morto em seus delitos e pecados, e que também ele é escravo do mundo, do diabo e da sua própria carne, que ele é depravado porque ele faz a vontade da carne e dos pensamentos, e que, portanto, ele é um condenado porque ele é um filho da ira. Mas o que o homem pode vir a ser? Ora, o homem pode ser salvo pela graça mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ele pode ser um salvo em Cristo Jesus. Em seguida, nos versos de 11 a 22, Paulo fala da separação dos gentios do povo de Deus. Em seguida, fala da reconciliação dos gentios com Deus e com os judeus. E finaliza com a unificação dos gentios e judeus que agora vivem em um só corpo, tendo Cristo como cabeça. Nessa passagem bíblica que acabamos de ler, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E ele soube que os irmãos estavam muito preocupados com isso. Paulo aqui ele vai explicar por que ele está preso. Esta passagem é como se fosse também um outro parêntese nesse texto. E esse parêntese foi para dar essa explicação do porquê que Paulo estava preso. Em seguida, ele deu essa explicação antes de fazer a segunda oração pelos irmãos, que está no versículo 14 a 21. Então, esse trecho que nós lemos é como se fosse um outro parêntese para explicar por que estava preso. Lemos que Paulo falou nesse texto que nós acabamos de ler sobre o maior mistério de Deus na história. Esse mistério ainda não tinha sido revelado completamente no Antigo Testamento, mas que com a vinda de Cristo e a pregação dos apóstolos, esse mistério foi desvendado. E como veremos, é por causa desse mistério que Paulo está preso. Mas qual era esse mistério? Ora, que o Evangelho de Cristo era tanto para judeus quanto para os gentios. E isso enfureceu os judeus. Está lá em Atos 21, tem explanação melhor desse fato. Então, essa pregação de Paulo acabou enfurecendo muitos judeus. E por isso que ele foi preso, inicialmente em Jerusalém, mas que depois ele foi levado até Roma. Vale a pena fazer uma rápida introdução, baseada nos versículos 1 e 2, que diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então aqui, irmãos, há 3 aspectos dos versos 1 e 2 que vale a pena nós comentarmos. O primeiro deles é que, apesar de estar preso em Roma, Paulo se considerava prisioneiro de Cristo e não do imperador. Interessante que Paulo ele sempre se colocava, ou ele sempre colocava-se, né, na perspectiva da soberania de Deus e nunca da soberania humana. Tanto é que ele dizia, por exemplo, disse em Filipenses 1:21, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo sempre se considerava a soberania de Deus em detrimento da soberania humana. Em segundo lugar,
Paulo se considerava prisioneiro por amor dos gentios, tanto dele, de Paulo, como do próprio Deus, que amava os gentios também. Os crentes poderiam perguntar: poxa, por que Deus permite que seu servo fique preso? A resposta é simples. Ele está preso como consequência do fato de estar pregando aos gentios que antes eles estavam afastados de Deus, afastados do povo da aliança, mas que agora eles foram reconciliados com Deus e também com os judeus, e formando a partir disso um só corpo em Cristo. Ou seja, Deus ama e tem cuidado também dos gentios e não somente dos judeus. Em terceiro lugar, esta passagem que lemos trata de dois privilégios que Deus concedeu a Paulo. Primeiro, uma revelação, que está de versículos do 1º até o 6º, e em seguida uma comissão, que está do versículo 7 até o 10º. Esses dois privilégios estão relacionados entre si. E esses dois privilégios não são um luxo que deve ser desfrutado privadamente. Mas não, eles são privilégios que devem ser compartilhados com os outros. Principalmente porque os crentes já deveriam ter ouvido a respeito da dispensação, que no grego quer dizer administração. Então eu teria ouvido sobre essa administração da graça de Deus que foi confiada a Paulo, como está no versículo 4, que veremos em seguida. Então, o primeiro aspecto dessa pregação é o mistério revelado, que está do versículos 3 a 6, que diz: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, nesse trecho, Paulo desenvolve o privilégio de conhecer o mistério, ou seja, que o Evangelho de Cristo era tanto para judeus quanto para gentios. Veremos nessa primeira parte 4 aspectos desse mistério revelado. Então, o primeiro aspecto é exatamente essa revelação que Paulo recebeu, que está no versículo 3, quando diz, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Ele quer dizer que o mistério já foi revelado, tanto para Paulo como para tantos outros. Entretanto, faz-se necessário deixar claro que as palavras em português e em grego, elas não têm o mesmo sentido. Em português, a palavra mistério significa algo oculto, secreto, algo inexplicável e até mesmo incompreensível. No grego, por outro lado, já quer dizer um segredo que já foi revelado. Então a palavra mistério aqui não quer dizer algo oculto, mas quer dizer um segredo que outrora estava oculto, mas que agora já foi revelado. Portanto, a ideia do cristianismo é que aquilo que Deus já revelou, porque tem coisas que ele não revelou, então essas coisas que ele já revelou não seja reservado só para uma elite espiritual. Não, aliás, muito pelo contrário. Os mistérios cristãos são verdades que, embora algumas dessas verdades estejam além da nossa compreensão, mas eles já foram revelados por Deus. Onde? Onde é que está escrito isso? Exatamente nas Sagradas Escrituras. Ou seja, o Evangelho não está ao alcance apenas de uma elite, mas é aberto a toda a igreja. O segundo aspecto dessa revelação do mistério é exatamente qual é o mistério. Que mistério é esse? Paulo declara a natureza exata desse mistério no verso 6, quando ele diz, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então aqui Paulo está declarando
a natureza exata desse mistério. Assim, o mistério diz respeito a Cristo e a um único povo, que junta judeus, mas também junta gentios. Para definir melhor esse mistério, Paulo usa três expressões paralelas: co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas. Engraçado que essa dupla união com Cristo, entre Cristo e entre judeus e gentios, ela é exatamente essa essência desse mistério. Então, esse mistério tem uma essência, que é exatamente a união de Cristo com o seu povo, onde o seu povo agora engloba tanto judeus como gentios. No verso 3, Paulo já tinha falado desse mistério anteriormente, mesmo que de forma resumida. E onde ele falou isso? Exatamente no capítulo anterior, em capítulo 2, versículo do 11 até o 22, Paulo já tinha falado desse mistério, quando ele falou que o povo judeu estava separado, o povo gentio estava separado, mas depois foi reconciliado para formar exatamente um só corpo, do qual Cristo ele é o cabeça. Já tinha falado, portanto, resumidamente desse mistério anteriormente. O terceiro aspecto dessa revelação é qual o propósito para os gentios. O Antigo Testamento já revelava que Deus tinha um propósito para os gentios. Está lá em Gênesis 12, versículo 3, quando Deus diz para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas que até agora não estava 100% claro para os judeus como é que seria tornada efetiva essa expressão. Em ti são benditas todas as famílias da terra. Jesus já tinha comissionado seus discípulos para fazerem outros discípulos de todas as nações. Está lá em Mateus 28, 19, quando diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O mesmo já tinha ocorrido com Pedro, após ter tido uma visão, e Deus ter dito para ele: ao que Deus purificou, não consideres comum. Está lá em Atos 10, 15. Tanto é que em seguida, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, Pedro tinha reconhecido que Deus verdadeiramente tinha um propósito para com os gentios. Está lá em Atos 10, versículos 34 e 35. Ou seja, essas passagens indicam que Deus tinha sim um plano de redenção também para os gentios. E o quarto aspecto dessa revelação desse mistério, é que a igualdade de condições. Porque o que era realmente novo é que a antiga teocracia, ou seja, teocracia onde existe somente adorar somente a um Deus, e também onde somente a nação judaica ela estava inclusa, ela seria substituída por uma nova comunidade interracial e intercultural, que é a Igreja de Cristo. E que esta igreja é exatamente o corpo de Cristo. Ou seja, judeus e gentios seriam incorporados à igreja em igualdade de condições e sem qualquer tipo de distinção. Essa união entre judeus, gentios e Cristo era radicalmente nova e Deus revelou isso para Paulo. Então, finalizando então o primeiro aspecto, que é exatamente o mistério revelado. O segundo aspecto dessa pregação é o mistério que foi comissionado para Paulo. Está nos versos 7 a 10 do capítulo 3, que diz: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas,
para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então veremos aqui os detalhes do comissionamento de Paulo para pregar em Cristo todos os cristãos, que todos os cristãos são um só corpo. E veremos também isso dividido em 4 partes. Então, a primeira parte é que o dom e o poder de pregar. No verso 7, repetindo, ele diz assim: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então aqui Paulo está falando sobre o dom e poder de pregar. O verso 7 é a continuação do verso 6, uma vez que ele diz do qual, a expressão do qual denota exatamente isso. Ou seja, é por meio do evangelho que judeus e gentios são unidos a Cristo. Paulo também fala da grande honra de poder ser ministro desse mistério. O ministério da pregação é um dom, mas que não pode ser exercido sem o poder. De acordo com Hernandes de Lopes, Paulo usa 2 palavras gregas, que é o energeia, que é o poder forte como energia, e o dynamis, que vem da palavra dinamite, que é um poder irresistível. Então, Paulo usou ambas essas palavras para descrever a força operante do poder do Evangelho. Perceba que é um poder muito grande que é necessário para que o dom que foi concedido a Paulo, o dom de pregar aos gentios, pudesse ser exercido. O segundo aspecto aqui tem a ver com exatamente com as insondáveis riquezas de Cristo. O verso 8 nos diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho é boa nova, isso nós já sabemos, que está relacionado aqui nessa passagem com as riquezas ou com as insondáveis riquezas de Cristo. Essas riquezas são insondáveis, ou seja, ninguém consegue sondar, porque elas são inesgotáveis e são inexploráveis. No grego, a palavra insondável, que é anexniastos, ela tem o sentido de uma pista que não pode ser achada. Ou seja, todas as riquezas de Cristo estão muito além do nosso entendimento. Só podemos elencar aqui algumas dessas insondáveis riquezas de Cristo. Por exemplo, eu posso dizer que o novo nascimento é um dos aspectos dessas insondáveis riquezas de Cristo. Uma vez que se eu estou morto em meus delitos e pecados, quando o Espírito Santo vem morar no meu coração, sim, eu nasci de novo. Há uma regeneração em mim. Um segundo aspecto dessa questão das insondáveis riquezas de Cristo é exatamente aquela libertação que nós fomos alvos, tanto da escravidão da carne, como do mundo, como do diabo. Terceiro, a nossa própria entronização com Cristo nas regiões celestiais. Quarto, reconciliação com Deus. Quinto, reconciliação uns com os outros, que é o fim das hostilidades e a derrubada do muro da inimizade, que já vimos lá em capítulo 2, versículo do 11 até o 22. Sexto, ingresso na família de Deus. Isso também é um dos aspectos das insondáveis riquezas de Cristo. E uma sétima seria a herança gloriosa em Cristo, exatamente lá no novo céu, na nova terra, também chamado de Nova Jerusalém. O terceiro aspecto aqui é o compartilhar do mistério. Porque o verso 9 nos diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus que criou todas as coisas. Aqui é parecido com o verso 8. Aqui ele fala em manifestar a dispensação. Essa palavra dispensação no grego significa exatamente o compartilhar desse mistério a todos os homens. É diferente da dispensação lá do início, né? Então, essa dispensação aqui é uma palavra diferente da palavra
lá do início. E também Hernandes Lopes nos disse que esse compartilhar, a ideia é mudar o conteúdo que tinha a ver com as boas novas ou boas notícias, para considerar também a condição daqueles que recebem essa boa nova, essa boa notícia. Ou seja, a condição desse que recebe essa boa notícia é que nós estávamos nas trevas, tanto nas trevas da ignorância, estávamos nas trevas do pecado. E era exatamente essa a missão de Paulo. A missão que eu tinha recebido de Cristo era exatamente esse: compartilhar esse mistério a todos os homens, incluindo os gentios, ou, no caso de Paulo, principalmente aos gentios. Então, a ideia é que Paulo iria abrir os nossos olhos, abrir os olhos das pessoas para que se convertessem das trevas para a luz. Em seguida, a expressão que criou todas as coisas parece indicar que, ao contrário do verso 8, que era focada nos gentios, aqui parece que foca em todos os salvos sem distinção, uma vez que Deus, que criou todo o universo, agora começou uma nova criação. Criou todas as coisas, inclusive criou esse novo povo, essa nova família, que é composta por judeus e por gregos, que é chamado de a igreja. Em quarto lugar, devemos conhecer exatamente a sabedoria de Deus nos céus. O verso 10 nos diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então aqui está falando de tornar conhecidas a sabedoria de Deus nos céus. A expressão principados e potestades era utilizada em diferentes contextos e pode significar pode ter diferentes significados. Aqui ela significa os anjos, exatamente por causa da expressão lugares celestiais. Então, o lugares celestiais nos indica que a palavra principados e potestades está se referindo aos anjos. Mas a palavra principados e potestades também pode ser usada para referir-se a demônios e também a reis governantes. Neste caso, apesar do evangelho ser direcionado aos homens, mas aqui está nos fornecendo uma informação adicional, que o evangelho também traz lições para os anjos. Tanto é que a palavra multiforme, que tem a ver com diversidade, ou no original, aquilo que se apresenta com cores variadas, ou seja, a igreja aqui ela é multirracial e multicultural, como se fosse uma bela tapeçaria formada por cores variadas, que é um significado da palavra multiforme, e a sua diversidade e harmonia, a diversidade e harmonia da igreja, ela é algo sem igual. Não tem como você comparar com qualquer outra coisa, porque é algo muito belo, é algo realmente que Deus utiliza toda a sua sabedoria para gerar um só corpo que é multirracial e que também é multicultural. É como se fosse, irmãos, uma peça, ou a encenação de uma peça teatral, onde os membros da igreja fossem os atores. E o próprio Deus é que escreveu e dirigiu e também produziu essa peça. Mas quem está no auditório assistindo a peça? Exatamente, os anjos. Os anjos estão assistindo essa peça que Deus escreveu, tendo nós, os homens, como atores. Eles são os espectadores do drama da salvação. Por meio da nova criação, Deus revela a sua sabedoria aos anjos. Os anjos olham fascinados ao ver judeus e gentios sendo incorporados na igreja como iguais. Não esqueçamos que a redenção é só para os homens. Ou seja, não existe redenção para os anjos. Existem os anjos, demônios, não há redenção para os demônios. E os anjos vão olhar para a igreja e dizer: ó, quão multiforme é a sabedoria de Deus. Tanto é que Lucas, capítulo 15, versículo 7, nos diz que os anjos se alegram quando o pecador se arrepende. Então os anjos verdadeiramente conhecem
a multiforme sabedoria de Deus. Para concluir, irmãos, gostaria de concluir baseado no próprio texto, que está em versículos 11 ao 13, que diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. Gostaria de apresentar 3 conclusões baseadas nos versos de 11 a 13. A primeira tem exatamente a ver com o eterno propósito de Deus, que está no versículo 11, que diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui fala sobre o eterno propósito de Deus. O propósito de Deus é a sua própria glória. Isso nós sabemos, através do seu povo eleito, que é a sua igreja, que ele elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Já estudamos isso no capítulo 1 de Efésios. Além disso, ele purifica e salva pelo sacrifício de Cristo, e que ele santifica pelo Espírito Santo. E ele fez tudo isso na eternidade. Esse é o propósito de Deus. Só que ele faz isso através da história. Ele predestinou todas as coisas que iam acontecer antes da fundação do mundo. Mas ele realiza isso através da história. E a igreja, irmãos, ocupa um lugar central nessa história. Porque a história não é uma coletânea de eventos desconexos. Não. Não é a história das nações, não é a história dos reis, da queda e do levantamento de impérios, mas é a história de Deus formando um povo para si mesmo, para reinar eternamente com Ele. Esse deveria ser o nosso foco, irmãos. Você pode até não acreditar, mas Deus está no controle de todas as coisas. E Ele faz isso para a sua própria glória. A história está nas mãos de Deus. Não está na mão do diabo, não está na mão de nenhum homem. Está nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, da conclusão, fala sobre a confiança que temos mediante a fé, que está no versículo 12, que diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então fala aqui da grande confiança que temos mediante a fé em Cristo. Paulo usa 3 palavras-chave aqui. Primeiro, ousadia, acesso e confiança. Ousadia é a ausência de barreiras e de medo, que no grego significa expressar-se com liberdade. É a ausência de temor, de timidez, de vergonha, de se aproximar de Deus. Já a palavra acesso indica que tanto judeus como gentios agora têm livre acesso a Deus através do Espírito Santo, que nós vimos lá no versículo 18 do capítulo 2. E a palavra confiança afirma a certeza da aprovação divina. Somos aprovados por Deus, não pelo nosso método, obviamente, pelo método de Cristo. Resumindo, estas 3 palavras indicam que pela fé em Cristo temos acesso irrestrito e confiante a Deus. Não esqueçamos, mais uma vez, pela fé em Cristo, aí sim nós temos acesso irrestrito e confiante a Deus. Em terceiro lugar, Paulo agora nos fala sobre que não devemos desfalecer pelas tribulações. Paulo está no versículo 13, quando ele diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo diz que os cristãos não têm nenhum motivo para ficarem desanimados. Longe de ser motivo de desânimo, eles deveriam glorificar a Deus, porque a prisão de Paulo era motivo de honra para eles, quando disse: pois nisso está a vossa glória. Ou seja, não é uma tragédia,
Paulo só está preso porque ele foi obediente a Deus e pregou o evangelho aos gentios. Paulo estava preso por ter cumprido exatamente o mistério, que não devemos esquecer que no grego, nessa situação particular, quer dizer um segredo que já foi revelado a Paulo e a tantos outros. Nesse caso, Paulo está cumprindo a comissão de pregar o evangelho a todas as criaturas, com ênfase particular para os gentios. Paulo quer que os crentes mudem a sua perspectiva, isto é, que olhem por um ângulo diferente. Em geral, a prisão não é boa, nós sabemos disso. Mas através dessa prisão, várias cartas foram escritas como revelações de Deus para nós. Isso é uma bênção para todos nós. Paulo quer que os crentes entendam que o plano de Deus da redenção ele vai prosseguir independentemente dele. O plano não falhou porque Paulo estava na prisão. Aliás, muito pelo contrário. Nem tampouco as aflições de Paulo, ou aflições que Paulo passou, o afastaram do seu dever de pregar o evangelho. Uma vez que os escritos que Paulo fez naquela época, as cartas que ele escreveu naquela época, continuam falando hoje, nos nossos dias, para todos nós. Paulo termina esse texto da mesma forma como começou. Ele começou falando que ele era prisioneiro, mas depois disse que recebeu graça de Deus. E já no final ele se refere às suas tribulações, mas em seguida diz que essa mesma tribulação redunda em honra e glória para os próprios cristãos. Ou seja, sofrimento e glória estão profundamente interligados. Com aplicação, irmãos, tenho aqui 4 aplicações para nossas vidas hoje. A primeira delas é que este mistério revelado, ou seja, um só corpo, tendo Cristo como cabeça, é uma verdade que Paulo não descobriu por suas próprias pesquisas, nem por informação vinda de homens, mas por revelação divina. Então, no versículo 3, quando diz, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Portanto, devemos dar crédito para essa revelação, uma vez que é uma revelação que foi dada pelo próprio Deus. Então, se for uma revelação vinda da parte de Deus, é porque ela é verdadeira. A segunda aplicação é que Cristo, Jesus Cristo, ele é a fonte, ele é a origem, ele é o princípio fundamental desse mistério. Cristo é o essencial, ele é o indispensável, ele é o mais importante quando falamos desse mistério. Tanto é que Paulo chama no versículo 4, de mistério de Cristo. Ou seja, se não houvesse Cristo, não haveria nenhum mistério. A terceira aplicação é que os cristãos não olham para a história sem entendimento de por que estão aqui ou qual é o seu papel na história. Porque Deus tem um plano e este nos foi revelado. E o plano é chamar esse povo que ele mesmo elegeu e predestinou antes da fundação do mundo, que é o motivo da sua glória na eternidade. E onde você se encaixa nesse papel? Onde você faz parte dessa história? Sabe que a história nunca é regida por sorte, nem é acidental, tampouco ela é aleatória. Não, mas há um Deus que está controlando todos os acontecimentos. Inclusive, irmãos, essa pandemia que estamos vivenciando hoje. A igreja, irmãos, está no centro do plano de Deus na história. Muitas vezes nós não discernimos muito bem as coisas, mas é exatamente isso que a Bíblia nos diz, que Deus está no controle de todas as coisas. E, como quarta aplicação, você tem certeza que faz parte desse povo de Deus, esse povo que foi chamado, esse povo que foi eleito antes da fundação do mundo, predestinado para ser santo e irrepreensível na presença de Deus? O que te assegura que você faz parte desse povo? Muitas vezes, quando nós nos examinamos com sinceridade, nós não conseguimos ver evidências de que somos uma pessoa realmente convertida a Cristo. Como é que sabemos que somos uma pessoa convertida a Cristo? Quando nós buscamos viver uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus. Se você tem esse perfil de que busca viver essa vida santa e irrepreensível, então é sinal, há fortes indicadores que você faz parte desse povo escolhido de Deus. Receio, irmãos, infelizmente, que muitos que estão na igreja ainda não são convertidos, ainda não creram em Jesus Cristo de todo o coração. Mas saibam que um dia
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Isso nos céus, na terra e debaixo da terra. Que o Senhor nosso Deus possa estar nos abençoando, nos livrando, nos guardando de todo mal, e que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração final. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o mistério foi revelado a Paulo e a tantos outros, e Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, nos revelou que hoje vivemos um só corpo, tendo Cristo como cabeça. E esse corpo é composto tanto por judeus crentes, judeus convertidos, como também para gentios crentes e convertidos a Ti. Que Tu possa continuar falando nos nossos corações, nos abençoando, nos livrando e guardando de todo o mal. Fica conosco, ó Pai, abençoa a Tua igreja, é o que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.